Ok, galera, vamos lá, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos dar continuidade à parte 2 do curso Métodos Metabólicos e Tensional na Musculação. E aí, continuando aqui do primeiro vídeo, e vamos entrar então dentro de todos os conceitos relacionados ao método tensional. Vai ser muito simples de você entender isso aqui, ok? A simples imposição de um estresse mecânico à musculatura é capaz de promover hipertrofia. O que essa frase está querendo dizer? Lembra no slide anterior que a tensão criada na fibra muscular faz ela se romper? Lembra que eu expliquei que a carga quer ir para um lado, mas o músculo está tracionando, puxando ela para o outro. E isso vai causar rupturas, micro-rupturas de fibras musculares. Vocês imaginam da seguinte maneira: um cabo de guerra onde tem 10 pessoas de um lado e 10 pessoas do outro. Tem uma corda e puxa de um lado para o outro, e puxa de um lado para o outro. Chega um momento que essa corda começa a quebrar, sabe aquela corda trançada? Ela começa a esfarelar, assim, soltar algumas linhas dela, assim. Todo mundo já deve ter visto em alguma fase da vida uma corda meia velha com essas características. É mais ou menos isso, é uma boa analogia para entendermos o que seria essa micro-ruptura, o que esse estresse mecânico provoca. A partir dessa ruptura, então, a fibra muscular vai entrar em processo inflamatório, e ela inflamando vai desencadear uma cadeia de recuperação dessa fibra muscular, o que vai levar à hipertrofia muscular. A contração muscular, principalmente a excêntrica, alonga os sarcômeros forçadamente. Esta tensão imposta às fibras musculares inicia mecanismos fisiológicos que levam à hipertrofia. É a mesma explicação daqui de cima, né? Simplesmente que a frase de cima mencionava só sobre uma tensão. Então, tensionou o músculo e está ali, puxa para um lado, puxa para o outro, ele já vai. Imagine, por exemplo, num método de treinamento isométrico, né? Onde num rosca direto, na metade do caminho eu seguro parado, e meu músculo fica sofrendo tensão. Ok? Foi da primeira frase. Essa segunda frase, ela já está nos colocando que principalmente a fase excêntrica do movimento. O que é a fase excêntrica? É a fase negativa do movimento, né? A gente pode falar de concêntrica e excêntrica para você que está assistindo aí, que é um profissional da área, ou estudante de educação física. Para você que é apenas praticante de musculação, se não buscou conhecimentos próprios, talvez não conheça a linguagem de concêntrica e excêntrica, mas conhece a linguagem de fase positiva do movimento, que é quando eu realizo a força, que eu puxo, que o meu músculo encurta, e a fase negativa, que é quando retorna. A fase excêntrica, ela é a fase negativa do movimento, é a hora que o meu músculo está alongando. Não se preocupe com essa palavra sarcômero. Sarcômeros são as unidades contráteis de dentro do meu músculo. É fisiologia, pessoal. Mas você vai entender, mesmo sem compreender muito a fisiologia, de uma forma geral. Esta tensão, então, vai levar a fibra a iniciar mecanismos fisiológicos que levam à hipertrofia. Aí vai estimular fator mTOR, vai estimular células satélites, GF1, GF2. Nossa senhora, é muita fisiologia. Aí vai ficar direcionado para um curso de fisiologia do treinamento de força, tá ok? Em breve, mais para frente. Nesse eu nem pensei ainda, surgiu aqui agora, tá? Mas com certeza vou ter todo esse prazer de também estar lecionando esse curso e deixar disponível para vocês aí. Este método tem como característica a ênfase nas contrações excêntricas. Tá? Então, o que é uma ênfase? ênfase é você enfatizar algo, ou seja, você vai priorizar aquilo. De maneira prática, é como se na maior parte do tempo de contração muscular, o músculo vai ficar submetido à fase negativa, à fase excêntrica. David, não consegui entender ainda. Vai entender agora. Imagine eu fazendo rosca direta, numa cadência igual. Tá? Minha cadência está igual aqui o tempo todo. E aí agora eu quero enfatizar a fase excêntrica. Então, positiva ou excêntrica, mais lenta.
positiva ou excêntrica, mais lenta. Então, mais rápido, mais lenta. O que eu fiz aqui? Eu enfatizei, né? Esse método tem como característica ênfase nas contrações excêntricas. Isso quer dizer que eu vou deixar a fase negativa mais lenta em relação à fase positiva. Ah, professor, mas quanto é esse tempo? Vamos continuar o curso. Ainda dentro do método tensional, vamos verificar agora algumas características padronizadas dentro desse método tensional. Então, o método tensional ele tem uma característica onde as cargas de treinamento são mais altas. São cargas mais altas de treinamento, né? Quando hoje se usa apenas para a ciência, quantos por cento do seu 1RM? Gente, por incrível que pareça, alguns profissionais ainda ficam se preocupando em como eu vou prescrever o exercício em cima de RM, tá? De 1RM. Então, acredita que a pessoa vai fazer um teste chamado aí, teste de 1RM, que é um teste de força máxima, e aí ele levanta 100 quilos, então eu vou prescrever o treino com 80% de 1RM e vou prescrever com 80 quilos. Com 80 quilos a carga de treinamento. Nós vamos perceber ao longo desse curso que é justamente esses tipos de conceito que tem que cair por terra. Hoje, teste de 1RM, prescrição de exercício acima de 1RM é utilizado apenas para pesquisa científica, apenas na ciência, tá, pessoal? O que eu vou demonstrar para vocês aqui, o que vocês vão absorver e vão aprender comigo até o final desse curso, vocês vão verificar que não é isso mais importante para levar o nosso músculo a sofrer todos aqueles estímulos daquele primeiro slide apresentado lá com as questões mais de fisiologia, aumento do cálcio, ativação de enzimas proteases, depletar o estoque de glicogênio, submeter a fibra muscular à tensão. Então, vocês vão perceber que todas essas características é o que leva o músculo a se desenvolver. E não, na realidade, você trabalhar com uma determinada faixa de RM, isso não é o mais significativo. Porém, enfim, essas cargas elas têm que ser mais altas. As cargas de treinamento vão ser sempre mais altas. As repetições, elas ficam entre 2 e 6 repetições máximas. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é repetições máximas, tá? O que é RM. Eu tenho um slide exclusivo para vocês entenderem. Por enquanto, entendam só a seguinte questão. Se esse método, o nome dele já chama método tensional, o que vai fazer essa fibra sofrer tensão, fazer o cabo de guerra lá, puxar bastante essa fibra cada um para um lado, é a quantidade de pessoas que eu coloco cada lado. Quanto mais pessoas, mais tensão. Ou seja, quanto mais carga de um lado, mais do outro lado o meu músculo vai ter que fazer força e mais ele vai sofrer tensão. Se eu coloquei muita carga de treinamento para aumentar essa tensão, automaticamente o número das repetições, ou seja, a quantidade de vezes que eu vou levantar e retornar, vão ser menor em comparado àquilo que a gente está acostumado a ver para hipertrofia, que é 8, 10, 12. E daqui a pouco a gente vai saber exatamente o que fazer com todas essas informações, tá? A velocidade, lembra que no slide anterior nós comentamos que a velocidade ela tem que enfatizar, esse método tensional ele enfatiza mais a fase excêntrica do movimento, a fase negativa ela deve ser mais lenta em relação à fase positiva, né? Então é exatamente isso, a velocidade é lenta. Então, até porque se eu uso muita carga, muita tensão, eu não consigo, é impossível eu empregar uma velocidade grande. Então, a velocidade ela vai ser mais lenta. Lembrando que em musculação, grandes amplitudes, né, movimento completo, com muita carga e com aplicação de velocidade, é um dos maiores mecanismos para obtenção de lesão, ou seja, é incoerente. Então, se eu quero provocar o método tensional nessa fibra muscular no treino de hoje, essa é a minha intenção de orientação. E eu sei que as cargas de treinamento têm que ser mais altas e que automaticamente as repetições vai ser mais baixa, eu sei também que a velocidade vai ser lenta. Uma coisa ela vai conduzindo a outra, tá bom?
Então vamos lá. E o intervalo entre as séries? São intervalos maiores de repetições, de 3 a 5 minutos. Os intervalos maiores dão maior oportunidade para que o músculo, né, recupere mais ATP, CP. Então, na hora que eu estou executando essas de 2 a 6 séries, eu estou gastando energia. Terminei, fui até a minha repetição máxima, a minha energia está quase zerada. Então, preciso dar um intervalo grande, que quanto maior o intervalo, mais eu recupero a minha energia. Quanto mais energia eu tenho, mais carga eu continuo aguentando. Com isso, eu mantenho números de repetições e a velocidade lenta, provocando grande tensão na fibra muscular para que ela se rompa, causa micro rupturas. Tá? Okay? Então, isso aqui a gente comentou todas as características da parte tensional. Agora vamos entrar no método metabólico, que, diferente dos estímulos tensionais, o músculo também pode hipertrofiar sem a presença de tensão. O tempo todo aqui agora eu vim falando que a tensão, cabo de guerra um lado para o outro, leva a rupturas de fibras musculares e posteriormente inflamação, catabolismo, inflamação, anabolismo durante a recuperação. Porém, mesmo sem essa tensão, ele também leva a rupturas. Vocês lembram daquele slide da primeira aula? Se não lembram, vão assistir lá novamente para estar verificando isso aí, para ter um entendimento bem absorvido desse conteúdo que é importante para os profissionais da área de musculação. Então, mesmo que não tenha atenção, o músculo também é capaz de hipertrofiar. Lembrando daquele slide anterior, então, por quê? Porque o aumento do acúmulo de ácido lático e resíduos metabólicos eles também levam ao estímulo da enzima protease, das enzimas proteases, que vão levar à ruptura de fibra muscular. Então, por mais que o músculo não tenha muita tensão, ele também rompe. Por quê? Pela ação do ácido lático. O ácido lático nada mais é que um ácido propriamente dito, não está falando ácido lático, né? E vamos imaginar assim, ó. Sabe quando você pega um pedaço de bife? Gente, lembrando que bife é músculo. Né? Se esse bife é bovino, ele é um músculo, uma parte do corpo do boi. Sabe quando você vai temperar e você adiciona limão? E aí, na mesma hora que você está temperando, você já vê aquela carne vermelha, ela vai ficando mais branca. Isso aí nada mais é que a ação de um ácido em cima de uma fibra. Ela começa a se desnaturar, ela começa a se desintegrar. Então, eu não preciso na musculação, propriamente dito, sofrer tensão. A simples imposição do acúmulo do ácido lático já faz esse músculo meu adquirir micro-rupturas de fibra muscular e depois, durante a recuperação, a hipertrofia. Uma prova disso é que tem alguns estudos, pessoal, eu não fiquei trazendo aqui para o YouTube estudo científico, tá? Tudo isso aqui que nós estamos tirando vem de estudo científico, ou vem da literatura de livro ou de estudo científico que eu utilizei para refazer os slides. Mas eu não fiquei tendo aquela pretensão de ficar citando. Me desculpe os autores aí, grandes pesquisadores, mas vocês já vão ter de uma forma ou de outra um merecimento por todo o estudo, independente se eu vou citá-los aqui ou não, tá ok? Mas olha lá, estudos demonstram que somente a oclusão vascular, que leva o músculo ao acúmulo de ácido lático e resíduos metabólicos, acionam fatores de hipertrofia. Nesses estudos, normalmente essa oclusão vascular ela é realizada através, por exemplo, de torniquetes. Tá? Eu pego ali uma parte da minha perna, coloco um torniquete, amarro um tecido, uma borracha, aperto, impeço que chegue sangue nas células daquele local amarrado para baixo. Se não chega sangue, automaticamente através do sangue, é o sangue que leva ao quê? Oxigênio. Se não chega ao oxigênio, aquela fibra muscular ela começa a funcionar dentro de do metabolismo anaeróbico. Lembra daquela explicaçãozinha lá atrás? E o metabolismo anaeróbico, ou seja, quando eu produzo energia na insuficiência
insuficiência, na falta de oxigênio, produz ácido lático. Então, a simples oclusão vascular, a pessoa parada sem fazer nada, só porque fez oclusão vascular, já foi constatada após um período de tempo, 3 meses, 6 meses, realizando isso dentro de um protocolo, por exemplo, de 3 vezes por semana, já verificou que essa fibra muscular ficou um pouco maior. Obviamente que não, quem está em casa assistindo isso, vou começar a amarrar aqui para fazer. Gente, não me faça uma coisa dessa. Isso é ciência, é somente para ir descobrindo os mecanismos do porquê e muita coisa que eu vou explicar nos slides seguintes até o final desse curso levou a descoberta dessas características, tá? Mas o ganho de massa muscular de 5%, 10% é insignificativo, utilizando apenas o método de oclusão vascular. Agora, óbvio, que se eu começo a unir um estímulo com outro estímulo, entender cada um, eu torno a minha prescrição muito mais consciente e automaticamente os resultados finais de quem pratica, porque as orientações foram melhores, os resultados vão ser melhores também. Tá? Esse método tem como característica grandes números de repetições com um intervalo curto entre as séries. Então tá aí. Lembra no método metabólico que era diferente de tudo isso? Né? Aliás, desculpa, lembra no método tensional que era diferente? Né? Aqui, os números de repetições não são apenas de 2 a 6. São grandes, são repetições, mais repetições. Tá? E o intervalo entre a série não é um intervalo tão longo. No tensional, era um intervalo de 3 a 5 minutos. Aqui, os intervalos já vão ser bem menores. Tá? Aqui está, então, apresentada as características do método metabólico. As cargas são baixas de treinamento. As repetições são entre 15 a 25 repetições máximas. Nós vamos verificar na próxima videoaula, a próxima parte, o que é repetição máxima. A velocidade é um pouco mais acelerada. Eu vou ficar na musculação assim? Claro que não, professor. Ela é um pouco mais acelerada em relação ao método tensional. Tá? E o tempo de intervalo entre as séries é de 30 a 45 segundos. Então, verificamos que o estímulo fortemente metabólico ele é totalmente ao contrário do estímulo fortemente tensional. No tensional, as cargas são altas, no metabólico, as cargas são baixas. As repetições no tensional são baixas, é pouquinho, porque já que eu tenho muita carga, vamos entender, já que eu tenho muita carga, naturalmente as repetições caem. Tá? Por quê? Porque por repetição, como está muito pesado, o músculo gasta mais energia. Então, uma coisa leva a outra. Aqui, as repetições são altas. Por que as repetições são altas? Por que dentro de uma série de 15 repetições, eu consigo chegar a 15 ou até um pouco mais de repetições? Porque as cargas são lentas. Porque as cargas são baixas. Tá? E a velocidade pode ser um pouquinho maior também em relação ao método tensional. Nós vamos verificar que em musculação não existe velocidade rápida, a não ser no método potência, né, quando o objetivo do atleta, que quase sempre vão ser atletas, dificilmente praticantes de musculação, que objetivam saúde e estética, vai querer usar como metodologia um ganho de potência muscular. Normalmente isso é muito utilizado no esporte, né? Um boxeador, um lutador, um jogador de futebol que tem que dar um chute muito potente, rápido numa bola para ter explosão e essa bola se deslocar numa velocidade muito grande. A mesma coisa um soco de um boxeador. Mas nós vamos verificar que em musculação para saúde e para hipertrofia, nunca se realiza repetição rápida. Tá? É muito raro algum treinador físico renomado, de muito conhecimento, fazer isso. Pode ser sim que dentro de algum método, algumas repetições curtas, parciais, coloca uma velocidade um pouquinho maior. Pode ser que durante uma semana de treino para dar um choque, então vamos colocar potência, porque aquele atleta nunca treinou antes e ele está num platô que não consegue mais resultado, vai tentar dar esse choque. Mas, pessoal, enfim, eu não gosto de dizer que não é possível, desde que
aquela estratégia, aquele método, ele é fundamentado, então não está errado. Eu nunca gosto de olhar para um profissional atuando ou para alguém treinando, olhar e falar assim, está errado. É claro que tem uns erros que você percebe que são muito grotescos, né? Por exemplo, a pessoa sai de um exercício e vai para um outro que parece que não tudo que você tenta imaginar o porquê que ele saiu de um exercício e foi para aquele outro, você não consegue encontrar nada. Ou a própria execução do movimento propriamente dito está muito errado. Mas mesmo assim precisamos tomar muito cuidado, porque pode-se de longe observar uma execução totalmente fora daquelas diretrizes padronizadas, porém é a condição que aquele indivíduo tem de conseguir realizar. Por exemplo, teve um período que eu trabalhei com uma pessoa que ela possuía uma prótese de cotovelo, então ela não tinha uma total extensão do cotovelo, era uma senhora que colocou uma prótese de húmero na realidade, né? E articulava com rádio e tíbia. Então, automaticamente, com rádio e una. Aí faz tempo que eu não penso em anatomia, tá vendo? O professor de musculação precisa do que eu disse? Fisiologia do exercício, anatomia e biomecânica. Ele não sabe explicar, senão ele não entende. Então, enfim, articula. E ela não conseguia estender totalmente. E aí na academia eu comecei a ser criticado, que as pessoas, nossa, mas um monte de gente comenta que o Davis ele tem um excelente conhecimento de musculação, mas eu só vejo aquela aluna dele fazendo errado na cara dele. E na realidade não estava errado para ela, eram as condições que se encontravam, né? Então vamos tomar cuidado na hora de analisar e criticar. O melhor é você vir aqui comigo, assistir o curso, aprender, ir lá e fazer a sua parte, ok? E os intervalos então vão ser curtos. Pessoal, veja bem, tudo isso daqui é para quê? Para fazer o nosso músculo metabolicamente produzir mais ácido lático e resíduos metabólicos. Se a musculação ela é uma atividade anaeróbica, ficar de 15 a 25 vezes realizando cada repetição, vou gastar um tempo muito maior de consumo de oxigênio do que no método tensional, que era de 2 a 6 repetições. Então aqui, uma série minha, o tempo que eu vou ficar fazendo repetição é muito maior. Por isso que as cargas têm que ser menor, porque senão eu não aguento. O tempo de intervalo, ele é curto. Olha o que vai acontecer que interessante. Eu tenho um tempo maior de execução e um tempo de intervalo menor. Vai faltar muito mais oxigênio. Faltando muito mais oxigênio, o músculo vai produzir muito mais ácido lático e resíduos metabólicos. Por isso que esse nome é chamado de método metabólico. Enquanto o outro, devido a uma tensão forte no músculo provocado, é chamado de método tensional. Simples? Deu para entender? E aí, dentro do método tensional, existem todas as características de como executá-lo para que aquilo realmente se torne tensional. A mesma coisa no método metabólico. Existe toda uma característica de como eu vou executar, de como eu vou manipular a carga, tempo de intervalo, velocidade de contração, para que isso realmente se torne muito metabólico. Tudo que eu apresentei aqui para vocês até agora foi exatamente o estímulo puro, poderíamos dizer assim. Tá? O metabólico, extremamente metabólico. O tensional, extremamente tensional. O que eu quero dizer com isso? Que nas próximas aulas nós vamos verificar que existe a possibilidade de um pouco menos tensional, um pouco menos metabólico e começar a agrupar e unir uma coisa com a outra, tá? Então, na parte 3 desse curso, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a produção de energia, porque isso é importante para vocês entenderem o porquê dos tempos de intervalo, então vai ficar um pouquinho de fisiologia no começo, coisa simples, muito rápida, quem não entende de fisiologia de bioenergética, né? Fisiologia da bioenergética, da produção de energia pelas células, vai entender do mesmo jeito o contexto a partir do momento que ouvir a minha explicação, tá ok? E vamos entender mais a relação número de repetições versus tempo de intervalo.
Tá bom, pessoal? Então, quem gostou desse vídeo, lembra, vai ali embaixo, ativa o sininho. Tenho certeza que você já está seguindo o canal, porque você não é bobo e já gostou desse curso e vai ter muitos outros cursos. Você não vai precisar mais ficar gastando um monte de dinheiro, pagando hotel, pagando viagem, tá? E para aprender musculação. Você vai aprender musculação aqui no meu canal, tá? Até a próxima parte desse curso. Abraço.